Você já perguntou quanto vale a dignidade de uma pessoa? A liberdade de escolher seu próprio destino? Eu descobri esse valor numa noite de 1987 em Ribeirão Preto, quando meu marido decidiu que nossa filha de 17 valia exatamente o montante da dívida que acumulou numa mesa de pôquer. Meu nome é Teresa Almeida, e aos 78 anos, olhando para estas mãos enrugadas pelo tempo, ainda sinto o tremor daquela noite. Não gosto de remexer nestas memórias, mas o médico diz que falar sobre isso ajuda a aliviar minha pressão. Na verdade, conto esta história para você que talvez esteja passando por algo difícil agora mesmo. Você que acordou hoje achando que seu mundo desabou e não há mais saída. Ainda me lembro do cheiro de café fresco naquela quinta-feira de abril. O aroma se espalhava pela nossa casa simples, no bairro Ipiranga, misturando-se ao perfume das dálias que eu cultivava na janela da cozinha. Vestia meu avental azul com bordados de flores, presente das minhas alunas da escola primária, onde lecionava há 15 anos. A vida não era fácil com a inflação comendo nosso dinheiro como cupim em madeira velha, mas tínhamos nosso cantinho, nossa dignidade. O sino da capela próxima marcava 8 horas quando as batidas na porta mudaram minha vida para sempre. Abri sem hesitar. Naquele tempo não trancávamos portas durante o dia. Um homem alto, de terno bem cortado e sapatos italianos, sorria com dentes brancos demais. Eduardo Mendes, o empresário paulistano, o amigo que meu marido Antônio conhecera nos jogos de carta no clube comercial. Dona Teresa, ele disse com aquela voz macia, que agora reconheço como o som do perigo. Vim falar com Antônio sobre nosso acordo. Ainda não entendi. Pensei que fosse algo relacionado ao carro. Talvez Antônio tivesse vendido nosso Volkswagen para pagar algumas das dívidas que se acumulavam. Já tinha acontecido antes. Entre, seu Eduardo. Antônio saiu cedo, foi ao banco, mas deve voltar logo. Foi quando ele sorriu novamente. Um sorriso que não alcançava seus olhos frios. Não é com Antônio que preciso falar agora. Na verdade, vim buscar o que me pertence. Sua filha, Clara. Nossa casa na Rua das Acácias era o resultado de 15 anos de economia. 3 quartos, sala pequena mas arejada, e uma cozinha onde eu preparava doces para vender e complementar nossa renda. Antônio trabalhava como gerente de uma loja de materiais de construção, um emprego estável que nos garantia uma vida simples, mas digna. Clara, nossa única filha, estava concluindo o colegial com notas exemplares. Sonhava em cursar medicina na USP. Os vizinhos nos viam como a família modelo do bairro. Antônio, sempre bem vestido em suas camisas passadas impecavelmente por mim. Eu, professora primária respeitada pelos pais e adorada pelos alunos. E Clara, nosso orgulho, com seus cadernos organizados e notas que sempre apareciam no quadro de honra. O que ninguém via eram as noites em que Antônio chegava tarde, cheirando a cigarro e uísque barato. Os finais de semana em que nosso dinheiro para o mês simplesmente desaparecia. As discussões sussurradas na cozinha para que Clara não ouvisse. A vergonha que eu sentia ao pedir mais prazo na mercearia do seu Joaquim. Homem não muda, Teresa, dizia minha comadre Lourdes. A gente que se adapta. E durante anos eu acreditei nisso. Me adaptei às dívidas, às mentiras, fingindo não ver os olhares de pena que recebia durante a missa de domingo. Comecei a fazer mais doces para vender, aceitei aulas particulares nos fins de semana. Minhas mãos, que um dia ensinaram crianças a escrever seus primeiros nomes, agora estavam calejadas e enrugadas antes do tempo. Mas eu não me importava. Era por Clara, pelo seu futuro. Nossa rotina seguia assim. Acordava às 5, preparava o café, passava as roupas de Antônio, despertava Clara. Depois das aulas, minha filha me ajudava com os doces enquanto estudava na mesa da cozinha. Antônio chegava para o jantar quando chegava. Nos finais de semana dizia que ia resolver negócios com os amigos. Eu fingia acreditar. Aquele ano de 1987 foi particularmente difícil. A inflação do Plano Cruzado II devorava nossos salários antes mesmo que chegassem às nossas mãos. O país vivia os primeiros anos de democracia após a ditadura.
Mas para famílias como a nossa, a luta diária continuava a mesma. Antônio passou a trazer pessoas diferentes para jantar em casa. Homens de terno, de fala mansa, que elogiavam minha comida e olhavam com interesse para Clara. São clientes importantes, ele explicava. Precisamos manter boas relações. Foi num desses jantares que conhecemos Eduardo Mendes. Diferente dos outros, não era da região. Vinha de São Paulo, tinha negócios em várias cidades do interior. Falava sobre viagens internacionais com naturalidade. E dirigia um Mercedes quando a maioria de nós lutava para manter carros nacionais funcionando. Naquela noite, enquanto eu servia o pavê de chocolate na sobremesa, notei o olhar de Eduardo Mendes sobre Clara. Não era o olhar de um homem admirando uma jovem talentosa. Era como quando alguém avalia um objeto valioso em um leilão. Sua filha é muito especial, Dona Teresa, comentou ele, limpando os cantos da boca com o guardanapo. Uma moça assim, tão inteligente, tão bonita. Merece o mundo, não é mesmo? Concordei automaticamente, mas um calafrio percorreu minha espinha. Depois que ele partiu, Antônio parecia outro homem. Animado, falante, fazendo planos. As coisas vão melhorar, Teresa. Eduardo pode abrir muitas portas para nós. Deveria ter questionado quais portas eram essas. Anos de resignação me ensinaram a não fazer perguntas cujas respostas poderiam me machucar. Então sorri, arrumei a cozinha e ignorei o nó em meu estômago. As visitas de Eduardo tornaram-se frequentes. Sempre trazia presentes, chocolates importados para mim, livros caros para Clara, bebidas finas para Antônio. Minha filha, educada como sempre, agradecia, mas me confidenciou seu desconforto. Tem algo no olhar dele, mãe, como se estivesse sempre calculando alguma coisa. Uma madrugada acordei com vozes na sala. Antônio e Eduardo bebendo e jogando cartas. Ouvi risadas, o tilintar de copos, números sendo mencionados. Voltei para a cama, me enrolando no cobertor, tentando ignorar o pressentimento que crescia dentro de mim. Na manhã seguinte, Antônio anunciou que Eduardo havia nos convidado para passar um fim de semana em sua fazenda em Batatais. Será bom para Clara conhecer pessoas influentes, argumentou. Pensar no futuro. Foi a primeira vez em 20 anos de casamento que contestei Antônio diretamente. Não gosto desse homem perto da nossa filha. Há algo errado. A reação dele foi violenta. Bateu na mesa com tanta força que uma xícara caiu. Você não entende nada. Quem sustenta esta casa? Se não fosse por mim, você ainda estaria naquele interior de Minas, sem nem calçado para usar. Abaixei a cabeça e recolhi os cacos da xícara. Mas enquanto varria, algo dentro de mim também se quebrou. A certeza de que eu estava certa. Algo terrível estava para acontecer. Naquela noite, sentei na cama de Clara e acariciei seus cabelos. Minha filha, se algum dia você precisar por qualquer motivo, minha irmã Conceição ainda mora em Campinas. Lembra do endereço? Aquela casa verde na Rua dos Girassóis. Clara assentiu confusa. Por que está falando isso agora, mãe? Só por precaução, respondi tentando sorrir. O mundo às vezes é complicado para mulheres como nós. O domingo antes daquela quinta-feira fatídica, Antônio não apareceu para o almoço. A geladeira estava quase vazia, o aluguel atrasado e as mensalidades do cursinho pré-vestibular de Clara se acumulavam. Precisávamos conversar sobre as finanças, sobre como pagaríamos seus estudos. Ele vai aparecer, mãe, disse Clara, percebendo minha inquietação enquanto eu mexia o feijão no fogão. Sempre aparece. Sua filha, Clara. As palavras de Eduardo Mendes ficaram suspensas no ar da sala, como se o tempo tivesse congelado. Minha mente se recusava a processar o que acabara de ouvir. Como assim? Perguntei, minha voz quase um sussurro. Seu marido não lhe contou? Eduardo sorriu, sentando-se confortavelmente no nosso sofá gasto, como se fosse o dono da casa. Tivemos uma partida interessante ontem à noite. Antônio estava com azar. Quando o dinheiro acabou, ele ofereceu algo mais valioso. Senti minhas pernas fraquejarem. Apoiei-me na parede para não cair. Isso é absurdo, ninguém aposta uma pessoa. Estamos em 1987, não na Idade Média.
Eduardo tirou um papel dobrado do bolso interno do paletó. Tenho aqui um acordo assinado por ele, perfeitamente legal, com 2 testemunhas. Seu marido ofereceu a mão de Clara em casamento como pagamento de uma dívida de jogo no valor de 300 mil cruzados. 300 mil cruzados. Uma fortuna para nós. Mais do que ganharíamos em vários anos de trabalho honesto. Isso é um crime, falei, recuperando parte da minha firmeza. Você não pode levar minha filha. Crime? Eduardo riu, mas seus olhos permaneceram frios. Por favor, Dona Teresa, é um acordo entre cavalheiros. Além disso, estou oferecendo a Clara uma vida que vocês jamais poderiam proporcionar. Viagens internacionais, estudos nas melhores universidades, contatos com pessoas influentes. Ela tem 17 anos, exclamei, a raiva finalmente superando o choque inicial. E você deve ter o quê? 45? 50? 48, corrigiu ele com indiferença. Mas idade é apenas um número quando se trata de um bom casamento. Nesse momento, ouvi a porta da frente se abrir. Clara voltava da escola, sua pasta cheia de livros pendurada no ombro, o uniforme impecável como sempre. Seu sorriso desapareceu instantaneamente ao ver Eduardo sentado na nossa sala. Mamãe? Seus olhos viajaram de mim para o visitante, sentindo a tensão no ar. O que está acontecendo? Eduardo levantou-se, ajustando o paletó caro. Clara, que bom vê-la. Estava justamente conversando com sua mãe sobre seu futuro. Que futuro? Perguntou Clara, aproximando-se de mim instintivamente. Foi quando a porta se abriu novamente e Antônio entrou. Nunca esquecerei sua expressão. Uma mistura de vergonha, medo e resignação. Ele evitou meu olhar, fixando os olhos no chão como uma criança pega em flagrante. Clara, disse Eduardo, aproveitando a chegada de Antônio. Vim fazer um pedido formal. Gostaria de propor casamento a você. O choque no rosto de minha filha seria cômico em qualquer outra circunstância. O quê? Eu nem o conheço direito, senhor. Isso é apenas um detalhe. Eduardo sorriu, alcançando o bolso e retirando uma pequena caixa de veludo. Teremos tempo para nos conhecer depois do casamento. O importante é que posso oferecer a você oportunidades que seus pais, apesar de todo o amor, jamais poderiam. Clara, sempre tão educada, desta vez não conteve sua repulsa. O senhor tem idade para ser meu pai. Isso é loucura. Eduardo manteve o sorriso, mas seus olhos endureceram. Seu pai já concordou. Na verdade, foi ele quem propôs o arranjo. O olhar que Clara lançou para Antônio continha tanto desprezo que quase pude sentir o impacto físico. Pai, isso é verdade. Antônio finalmente ergueu os olhos, a voz embargada. Filha, você não entende. Estamos falidos. Devo dinheiro demais, eles iriam nos destruir. Então você decidiu me vender? A incredulidade na voz de Clara era palpável. Como um objeto? Eduardo pode dar a você tudo que nós nunca pudemos. Antônio tentou justificar. Educação, conforto, um futuro sem preocupações. Em troca de quê? Clara gritou, perdendo completamente a compostura. De ser propriedade dele? De deitar na cama com um homem que tem a sua idade? Clara! Exclamei, chocada com suas palavras cruas, embora expressassem exatamente o que eu pensava. É isso que está acontecendo, mãe. Lágrimas corriam pelo rosto de minha filha. Ele me comprou como uma escrava. Eduardo interveio, seu tom agora impaciente. Ninguém está falando em escravidão. Estou propondo um casamento legítimo. Seu pai deve uma quantia que jamais poderá pagar. Estou oferecendo uma solução que beneficia a todos. Algo dentro de mim explodiu naquele momento. Uma fúria que nunca soube que possuía, guardada sob décadas de obediência e resignação. Saia da minha casa, ordenei, minha voz surpreendentemente firme. Agora. Eduardo pareceu genuinamente surpreso com minha reação. Senhora, receio que não entendeu a situação. Tem um acordo legal aqui. Não me importa que papel é esse, interrompi. Minha filha não é uma propriedade para ser negociada. Ela é uma pessoa com direito a escolher seu próprio destino. Eduardo estudou meu rosto por um momento, como se avaliasse um novo obstáculo imprevisto.
Você está ciente das consequências de quebrar este acordo. Seu marido deve dinheiro a pessoas perigosas. Estou perfeitamente ciente, respondi, mantendo o olhar fixo no dele. Prefiro enfrentar essas consequências a vender minha própria filha. O empresário sorriu novamente, agora com algo predatório em sua expressão. Nobre Dona Teresa? Mas temo que não seja tão simples assim. Guardou a caixa de veludo no bolso e caminhou calmamente até a porta. Antes de sair, virou-se para Antônio. Você tem até amanhã ao meio-dia para convencer sua família. Depois disso, considerarei o acordo quebrado e tomarei as medidas cabíveis. A porta se fechou com um clique suave, mas o som ecoou em nossa sala como uma sentença. Por alguns segundos ninguém se moveu, como se estivéssemos congelados em um quadro grotesco. O pai traidor, a mãe protetora, a filha traída. Foi Clara quem quebrou o silêncio. Como você pôde, pai? A decepção em sua voz era lancinante. Antônio desabou no sofá, cobrindo o rosto com as mãos. Vocês não entendem. Estou falido. Perdi tudo no jogo. A casa está hipotecada sem que vocês saibam. Devo dinheiro ao banco, a agiotas. Eduardo é apenas um deles. Um deles? Repeti, sentindo mais uma onda de choque. Quanto você deve, Antônio? Mais do que poderíamos pagar em 2 vidas, ele respondeu, parecendo subitamente envelhecido. Eles ameaçaram nos machucar, Teresa. Eduardo foi o único que ofereceu uma alternativa. Clara correu para seu quarto, batendo a porta com toda a força. Os soluços abafados atravessavam as paredes finas de nossa casa. Fiquei parada no meio da sala, olhando para o homem quebrado que um dia amei, incapaz de reconhecê-lo. Quanto tempo? Perguntei finalmente. Quanto tempo faz que você planeja isso com Eduardo? Antônio não respondeu imediatamente, sua respiração pesada e irregular. 3 meses, admitiu por fim. Desde que ele viu Clara, pela primeira vez, no jantar de aniversário do clube comercial. 3 meses, repeti, sentindo náusea. Por 3 meses você permitiu que aquele homem entrasse na nossa casa, trouxesse presentes para ela, tudo enquanto planejavam. Isso. Não tínhamos escolha, Teresa. Sua voz era um misto de súplica e irritação. O que você queria que eu fizesse? Deixasse que nos matassem por causa das dívidas? Existem 1000 soluções antes de vender sua própria filha, gritei, perdendo completamente o controle. Poderíamos ter vendido a casa, mudado para um lugar mais simples. Eu poderia trabalhar em 2 empregos. Clara poderia adiar a faculdade por 1 ano. E você acha que eu não tentei? Ele se levantou, os olhos vermelhos. Já vendi tudo o que podia. O que você vê aqui é apenas casca, Teresa. Esta casa não é mais nossa. Os móveis estão penhorados. Até seu colar de pérolas, aquele da sua mãe, está com o penhorista. Instintivamente, toquei meu pescoço. Fazia semanas que não usava o colar, guardado na caixinha de joias que raramente abria. Antônio havia dito que estava sendo consertado. Por que não me contou? Perguntei, a voz mais suave agora. Por que enfrentar tudo sozinho? Porque você me desprezaria, respondeu simplesmente. Como está me desprezando agora? Como Clara me despreza. Eu sou o marido, Teresa, o pai. Deveria proteger vocês, não levá-las à ruína. Havia uma lógica distorcida em suas palavras. A mesma lógica patriarcal que havia moldado nossas vidas. O homem como provedor, como escudo. A vergonha de falhar nesse papel tão profunda que o levara a soluções impensáveis. Ainda podemos encontrar uma saída, insisti, embora não soubesse qual. Vamos embora, hoje à noite. Podemos ir para Campinas, ficar com minha irmã Conceição até nos reerguermos. Antônio riu, um som amargo. E você acha que Eduardo não nos encontraria? São Paulo não é tão grande, Teresa. Ele tem conexões por todo o estado. Então denunciamos a polícia. Dívida de jogo não é cobrável legalmente. E quem é a polícia aqui em Ribeirão? O delegado Pereira que joga pôquer com Eduardo todas as sextas? O tenente Costa que deve favores ao prefeito, que por sua vez deve favores a Eduardo. Cada alternativa que eu sugeria era derrubada com uma praticidade cruel. Percebi
com horror crescente, que Antônio já havia pensado em todas as saídas possíveis e as descartado. Eduardo voltará amanhã para formalizar o pedido. Ele disse com resignação. Se recusarmos... O quê? Desafiei. O que ele pode fazer? Você realmente quer descobrir? Pessoas como Eduardo não ameaçam à toa, Teresa. Eles têm meios de fazer outros acidentes acontecerem. Um incêndio na escola onde você trabalha. Uma briga em um bar que deixa alguém gravemente ferido. Uma batida de carro misteriosa. O medo em seus olhos era genuíno, percebi. Não era apenas covardia. Antônio realmente acreditava que nossas vidas estavam em perigo. Sem dizer mais nada, fui até o quarto de Clara. Bati suavemente na porta, esperando que ela me permitisse entrar. Após alguns momentos, ouvi um fraco. Pode entrar. Minha filha estava sentada na cama, os olhos inchados de chorar, sua mala escolar aberta ao lado. Estava enchendo-a com roupas, não com livros. O que está fazendo? Perguntei, embora a resposta fosse óbvia. Vou para a casa da tia Conceição, respondeu ela, sem parar de dobrar roupas. Como você sugeriu ontem? Não pode ir sozinha, falei, fechando a porta atrás de mim. É perigoso. Mais perigoso que ficar aqui e ser entregue àquele homem. Clara me encarou, seus olhos vermelhos transbordando determinação. Prefiro arriscar nas ruas. Sentei na beirada da cama, tentando organizar meus pensamentos. A situação parecia um pesadelo do qual não conseguíamos despertar. Clara tinha razão. Ficar era inaceitável. Mas fugir, sem plano nem recursos, também trazia riscos enormes. Vamos juntas, decidi subitamente. Pegue apenas o essencial. Partimos quando seu pai dormir. Clara pareceu surpresa. Você viria comigo? E deixaria o pai? A pergunta me atingiu como um soco. Em 20 anos de casamento, jamais considerei abandonar Antônio, apesar de todos seus defeitos. O casamento era para mim um compromisso sagrado. Mas havia limites que não podia aceitar, linhas que não podia permitir que fossem cruzadas. Seu pai cruzou uma fronteira que não posso perdoar. Respondi simplesmente. Além disso, você é minha filha. Meu dever é protegê-la. Enquanto Clara continuava os preparativos mais discretamente agora, fui ao nosso quarto. Antônio havia saído novamente, provavelmente para encontrar Eduardo e pedir mais tempo. Abri o guarda-roupa e retirei uma pequena caixa, escondida sob pilhas de lençóis. Ali guardava minhas economias secretas. Dinheiro que escondia de Antônio há anos, prevendo uma emergência. Não era muito, apenas o suficiente para passagens de ônibus e talvez uma semana de despesas básicas. Mas teria que servir. Peguei também nossos documentos e a certidão de nascimento de Clara, além da escritura da casa. Se Antônio realmente a havia hipotecado sem meu conhecimento, isso constituía fraude, pois minha assinatura seria necessária. Enquanto arrumava uma pequena mala para mim, ouvi o telefone tocar na sala. Normalmente eu atenderia, mas algo me dizia para permanecer em silêncio. Após 5 toques, a chamada cessou. Minutos depois, tocou novamente. Desta vez ouvi Clara atender no telefone da cozinha. Alô? A voz dela soava cautelosa. Houve uma pausa. Não, meu pai não está. Quem está falando? Saí rapidamente do quarto, fazendo sinal para Clara desligar. Ela me olhou confusa, cobrindo o benguete, o bocal com a mão. É uma mulher, sussurrou. Diz que conhece meu pai, que é urgente. Tomei o telefone hesitante. Alô? Dona Teresa? A voz feminina do outro lado era desconhecida para mim. Meu nome é Regina. Trabalho como secretária no clube comercial. Sim? Respondi cautelosa. A senhora não me conhece, mas eu conheço seu marido e sei sobre o acordo com Eduardo Mendes. Ela falava rapidamente, como se temesse ser interrompida. Preciso que saiba que sua filha não é a primeira. Meu coração acelerou. Como assim? Eduardo já fez isso antes, em Jaú há 2 anos, e em Piracicaba no ano passado. Homens com dívidas de jogo, filhas jovens. Ela hesitou. As moças nunca mais foram vistas, Dona Teresa. Não da forma como eram antes. Um arrepio percorreu minha espinha. Por que está me contando isso? Porque tenho uma irmã mais nova, da idade da sua filha.
E porque já vi Eduardo fazer coisas, ela baixou a voz ainda mais. Coisas que nenhum homem decente faria. O que sugere que façamos? Saiam de Ribeirão o mais rápido possível. Hoje mesmo. Eduardo tem gente por toda parte, inclusive na rodoviária. Mas meu irmão é motorista de caminhão. Está saindo para São Paulo daqui a 1 hora. Pode levar vocês 2 escondidas na cabine. A oferta parecia providencial demais, o que me deixou desconfiada. Como posso confiar em você? Não pode, respondeu ela honestamente. Mas que escolha tem? Se ficarem, sabe o que acontecerá com Clara. Se tentarem a rodoviária, os homens de Eduardo as interceptarão. Eu estou oferecendo uma terceira opção. Olhei para Clara, que ouvia a conversa com os olhos arregalados. Balancei a cabeça em uma pergunta silenciosa e ela assentiu, determinada. Onde encontramos seu irmão? Perguntei finalmente. No posto Ipiranga, na saída para São Paulo. Pergunte pelo Jonas. Ele estará com um caminhão vermelho carregando móveis. A senha é encomenda de Dona Zica. A ligação terminou, deixando-nos em um silêncio tenso. Clara foi a primeira a falar. Vamos confiar nela, mãe. Respirei fundo, pesando nossas opções. Se Regina estivesse mentindo, se fosse uma armadilha de Eduardo, estaríamos nos entregando diretamente. Mas se estivesse dizendo a verdade sobre as outras moças, vamos arrumar as malas, decidi. E vamos deixar um bilhete para seu pai. Ele pode ter nos traído, mas merece saber que estamos seguras. O posto Ipiranga ficava a quase 5 quilômetros de nossa casa. Sem carro e temendo usar um táxi que poderia ser rastreado, decidimos caminhar, carregando apenas mochilas pequenas para não chamar atenção. A noite estava surpreendentemente fria para abril, e uma garoa fina começara a cair, encharcando nossas roupas. Clara caminhava em silêncio ao meu lado, seus olhos constantemente verificando as sombras, sobressaltando-se a cada carro que passava. E se for uma armadilha? Ela perguntou finalmente, vocalizando o temor que também me consumia. Então improvisaremos, respondi, tentando soar mais confiante do que me sentia. Mas não acho que seja. Aquela mulher parecia genuinamente preocupada. Quando chegamos ao posto de gasolina, já passava das 9 da noite. O movimento era escasso. Apenas 2 caminhões estacionados e alguns carros abastecendo. Olhei em volta, tentando identificar um caminhão vermelho conforme a descrição. Ali, apontou Clara, indicando um grande caminhão estacionado nos fundos, parcialmente escondido por uma fileira de árvores. Aproximamo-nos cautelosamente. Um homem de cerca de 40 anos, usando boné e fumando um cigarro, estava verificando os pneus traseiros. Trocamos um olhar apreensivo antes de nos aproximarmos. Com licença, chamei. Estamos procurando o Jonas. O homem ergueu os olhos, nos estudando com desconfiança. Quem procura? Encomenda de Dona Zica, respondi, sentindo-me ridícula ao pronunciar a senha combinada. Seu rosto imediatamente mudou, relaxando. Vocês demoraram, estou quase de saída. Desculpe, tivemos que vir a pé, expliquei, aliviada por ele reconhecer a senha. Jonas apagou o cigarro com o solado da bota e fez um gesto para que o seguíssemos. Entrem na cabine. Tem um espaço atrás dos bancos onde podem se esconder caso paremos em alguma barreira. Não é confortável, mas é seguro. A cabine do caminhão era surpreendentemente espaçosa, embora o cheiro de cigarro fosse forte. Jonas indicou um compartimento estreito atrás dos bancos, normalmente usado para guardar ferramentas e pertences pessoais em viagens longas. Se precisarem usar o banheiro, só quando pararmos em postos. Nada de descer em qualquer lugar. Chegamos a São Paulo de madrugada por volta das 4. Minha irmã disse para deixá-las na rodoviária Tietê. De lá vocês seguem para onde precisarem. Assente, grata pela ajuda. Como podemos agradecer? Jonas balançou a cabeça. Não precisa. Regina me contou o que está acontecendo. Tem uma filha também. Nenhum homem decente faria o que esse Eduardo está tentando fazer. Quando o caminhão finalmente deixou o posto, senti uma mistura de alívio e terror. Estávamos escapando, sim, mas para um futuro completamente incerto. Deixávamos para trás nossa casa, nossas vidas,
tudo o que conhecíamos. Clara encostou a cabeça em meu ombro, exausta pelo estresse do dia. Para onde vamos depois de São Paulo, mãe? Campinas, para a sua casa da tia Conceição, respondi, acariciando seus cabelos. Depois talvez para Minas, onde nasci. Tenho alguns primos em Poços de Caldas. O caminhão avançava pela rodovia quando notei luzes de veículos se aproximando rapidamente por trás. Jonas também percebeu, ajustando o retrovisor com preocupação. 2 carros, murmurou ele. Vindo muito rápido. Meu sangue gelou. Acha que é? Não sei, mas não vamos arriscar. Escondam-se no compartimento. Agora! Rapidamente, Clara e eu nos contorcemos para entrar no espaço apertado atrás dos bancos. Jonas jogou uma lona sobre nós, disfarçando nossa presença. Os veículos se aproximaram, e pelo som pudemos perceber quando emparelharam com o caminhão. Uma sirene curta soou. Polícia. Merda! Sussurrou Jonas, reduzindo a velocidade. Fiquem absolutamente quietas. O caminhão parou no acostamento. Ouvi a janela sendo abaixada e vozes masculinas. Não conseguia distinguir as palavras, mas o tom era autoritário. Documentos do veículo e sua CNH, exigiu uma voz mais próxima. Algum problema, oficial? Perguntou Jonas, mantendo a calma. Estamos procurando 2 fugitivas. Mãe e filha saíram de Ribeirão há algumas horas. Viu alguém assim no posto onde parou? Não, senhor, respondeu Jonas com naturalidade. Só parei para abastecer e verificar os pneus. Não reparei em ninguém especial. Houve um silêncio tenso. Então, ouvi passos circundando o caminhão. O que está transportando? Perguntou a mesma voz. Móveis, para uma loja em São Paulo. Pode verificar se quiser. Mais silêncio. Meu coração batia tão forte que tinha certeza que podia ser ouvido. E na cabine? Está sozinho? O medo me paralisou. Clara apertou minha mão com tanta força que quase perdi a sensibilidade nos dedos. Completamente sozinho, afirmou Jonas. Quer dar uma olhada? Ouvi a porta do caminhão sendo aberta e passos pesados subindo. Alguém estava verificando a cabine. Se olhasse com atenção, certamente nos encontraria sob a lona. O que é isso aqui atrás? Perguntou a voz, agora alarmantemente próxima. Minhas coisas pessoais, roupas, comida para a viagem. Sabe como é, vida de caminhoneiro. Senti algo cutucar a lona. Provavelmente o cacetete do policial ou sua lanterna. Clara sufocou um gemido e apertei sua mão em aviso silencioso. Tudo parece em ordem, disse finalmente a voz, para nosso imenso alívio. Pode seguir viagem. Se vir 2 mulheres, uma de cerca de 40 anos e uma jovem de 17, ligue para este número. Há uma recompensa. Sim, senhor, certamente. A porta fechou e os motores dos carros foram ligados novamente. Permanecemos imóveis sob a lona, mal respirando, até que Jonas deu o sinal de que era seguro sair. Polícia comprada, ele murmurou quando emergimos do esconderijo. Conheço esse delegado. Trabalha para quem paga melhor. Como ele sabia que tínhamos fugido? Perguntou Clara, ainda trêmula. Seu pai deve ter percebido, respondi. Ou Eduardo tem gente vigiando a casa. Jonas ligou o motor novamente. Vamos mudar o plano. Não podemos parar em postos na estrada. Estarão todos sendo vigiados. Vou levá-las por uma rota alternativa. O caminhão deixou a rodovia principal na próxima saída, entrando em estradas secundárias que eu jamais teria conhecido. A escuridão era quase completa, interrompida apenas pelos faróis do caminhão e pela lua ocasionalmente visível entre as nuvens. Para onde estamos indo? Perguntei, preocupada com o desvio. Conheço outro caminho para São Paulo, explicou Jonas. Mais longo por estradas rurais. Vai demorar mais, mas é mais seguro. Eduardo não terá homens em cada cruzamento destas estradinhas. Assenti, grata por sua ajuda, mas cada vez mais apreensiva. Se a polícia local estava envolvida, se estavam bloqueando estradas principais, que chances tínhamos realmente de escapar? Clara deve ter percebido minha angústia, pois apertou minha mão, oferecendo um pequeno sorriso de encorajamento. Vamos conseguir, mãe. Estamos juntas. Era estranho ver minha filha de 17 anos me confortando quando deveria ser o contrário. Mas naquela noite,
Naquele caminhão sacolejante em estradas escuras, nossos papéis tradicionais já não importavam. Éramos apenas duas mulheres lutando por liberdade, por dignidade, por um futuro que nos pertencesse. A viagem pelos caminhos alternativos foi longa e árdua. Jonas dirigia com extrema cautela, evitando qualquer luz ou movimento suspeito. Por 2 vezes tivemos que parar e nos esconder quando viaturas policiais passaram na direção oposta. Estão fazendo uma varredura completa, comentou ele após o segundo susto. Nunca vi tanto esforço para encontrar pessoas que não cometeram crime algum. O poder de Eduardo é maior do que imaginávamos, respondi, sentindo o peso da realidade sobre nós. Clara havia adormecido, exausta pelo estresse emocional do dia. Mesmo dormindo, seu rosto mantinha uma expressão de preocupação, as sobrancelhas franzidas como se enfrentasse pesadelos. Posso perguntar quem é esse Eduardo realmente? Jonas falou baixo, para não acordá-la. Um empresário de São Paulo. Pelo menos é o que ele diz ser. Frequenta o clube da cidade. Empresta dinheiro. Organiza jogos de cartas. Hesitei antes de continuar. Meu marido ficou endividado com ele e ofereceu nossa filha como pagamento. Jonas assoviou baixinho. Desgraçado. Mas há mais nessa história, não é? Regina não arriscaria seu emprego para ajudar só por causa de uma dívida de jogo. Sua irmã mencionou que outras moças desapareceram, que Eduardo fez isso antes. Ele assentiu sombriamente. Regina trabalha no clube há 5 anos. Viu coisas que não pode provar. Eduardo não é apenas um agiota qualquer. Dizem que tem conexões com o tráfico humano. Garotas bonitas como sua Clara são valiosas em certos mercados. O horror da situação me atingiu com força renovada. Não era apenas um casamento forçado com um homem mais velho, era potencialmente algo muito pior. Meu Deus, sussurrei, olhando para minha filha adormecida. Como Antônio pôde se envolver com alguém assim? Homens desesperados fazem escolhas desesperadas, respondeu Jonas com uma sabedoria simples. Não estou justificando, é imperdoável. Mas já vi muitos homens perderem tudo no jogo e se tornarem presas fáceis para predadores como Eduardo. Por volta das 3 da manhã, chegamos aos arredores de São Paulo. A cidade gigantesca se estendia à nossa frente, suas luzes formando um oceano de pontos brilhantes na escuridão. Não podemos arriscar a rodoviária Tietê, decidiu Jonas. Se estiverem procurando por vocês, aquele será o primeiro lugar a verificar. Para onde iremos, então? Perguntei, sentindo o cansaço pesar sobre meus ombros. Tenho uma cunhada que mora em Guarulhos. Podemos deixá-las lá até amanhecer. Depois, ela pode ajudar a conseguir transporte para Campinas. Clara acordou quando paramos em frente a um pequeno sobrado em uma rua tranquila de Guarulhos. Seus olhos demoraram a focalizar, confusos com o ambiente desconhecido. Chegamos a São Paulo? Perguntou, a voz embargada de sono. Sim, querida. Estamos na casa da cunhada do Jonas. Vamos descansar um pouco antes de seguir para Campinas. Zulmira, a cunhada de Jonas, era uma mulher robusta na casa dos 50 anos, com olhos bondosos e um jeito prático. Nos recebeu de roupão, sem fazer muitas perguntas, e rapidamente improvisou um colchão na sala para nós duas. Podem ficar o tempo que precisarem, disse ela, trazendo cobertores e toalhas limpas. Qualquer pessoa que Regina quer ajudar é bem-vinda ao aqui. Agradecemos profusamente a Jonas, que precisava seguir viagem para entregar sua carga. Tomem cuidado, ele recomendou antes de partir. E mudem sempre de direção. Não fiquem muito tempo no mesmo lugar. Depois que ele saiu, Zulmira nos trouxe chá quente e pão com manteiga. Comam algo antes de dormir. Amanhã pensamos no próximo passo. Enquanto comíamos em silêncio, percebi o quanto nossa vida havia mudado em apenas 24 horas. De uma família de classe média com problemas comuns, havíamos nos transformado em fugitivas, dependendo da bondade de estranhos, temendo cada sombra. Mãe, Clara sussurrou quando finalmente nos deitamos no colchão improvisado. O que acontecerá com o pai? A pergunta me pegou desprevenida. Com tudo o que estava acontecendo, mal tive tempo de pensar em Antônio. Não sei, querida. Ele fez escolhas terríveis, mas ainda é seu pai.
Espero que esteja seguro. Acha que Eduardo o machucaria por termos fugido? A questão era perturbadora. É possível. Eduardo não me pareceu alguém que aceita perder facilmente. Clara ficou em silêncio por vários minutos. Quando falou novamente, sua voz tinha uma maturidade que nunca havia notado antes. Sempre pensei que papai era fraco por causa do jogo e da bebida, mas nunca imaginei que ele pudesse me vender assim. Pessoas desesperadas fazem coisas desesperadas. Repeti as palavras de Jonas, embora soassem vazias até para mim. Isso não é desespero, mãe, é covardia. Sua voz endureceu. Se estivesse realmente desesperado, teria pedido nossa ajuda. Teríamos enfrentado juntos. Ela tinha razão, é claro. A verdadeira traição de Antônio não foi acumular dívidas, mas decidir sacrificar nossa filha, em vez de enfrentar as consequências de seus atos. Em vez de confiar em sua família. Deveríamos dormir um pouco, sugeri, evitando prolongar a conversa dolorosa. Amanhã precisaremos tomar decisões importantes. Adormeci exausta, mas meu sono foi perturbado por pesadelos. Eduardo perseguindo Clara por corredores intermináveis. Antônio contando dinheiro enquanto nossa filha chorava, trancada em um quarto escuro. Policiais batendo em portas procurando por nós. Acordei sobressaltada com o som da campainha. O relógio na parede marcava 7h30 da manhã. Zulmira já estava de pé, vestida, e foi atender a porta após nos fazer sinal para ficarmos quietas. Vozes masculinas, perguntas. O coração disparou em meu peito. Clara se sentou no colchão, os olhos arregalados de medo. Estávamos encurraladas, sem saída, se fossem policiais ou homens de Eduardo. Não vi ninguém assim! A voz firme de Zulmira respondeu. Moro sozinha há 10 anos, desde que meu marido faleceu. Se vir estas pessoas, por favor, contate este número. A voz masculina não parecia ameaçadora, mas profissional. É importante que as encontremos. Posso perguntar por quê? Questionou Zulmira com admirável compostura. Elas cometeram algum crime? Não estamos autorizados a divulgar detalhes, senhora. Apenas faça contato se as vir. A porta fechou. E momentos depois Zulmira voltou à sala, o rosto sério. Eram policiais de verdade, não capangas disfarçados. Mostraram distintivos da Polícia Civil. Como nos encontraram? Perguntei perplexa. Não encontraram ainda. Estão fazendo uma varredura casa a casa neste quarteirão. Provavelmente em vários bairros. Isso era pior do que imaginávamos. Se a polícia oficial estava envolvida na busca, o alcance e os recursos de Eduardo eram muito maiores do que supunhamos. Temos que sair de São Paulo, decidiu Clara, surpreendendo-me com sua firmeza. Nem Campinas é seguro agora. Se estão procurando tão ativamente, devem saber dos meus parentes, da tia Conceição. Ela estava certa novamente. Eduardo provavelmente tinha acesso a informações sobre nossa família, nossos contatos. Qualquer parente ou amigo conhecido seria vigiado. Para onde vamos então? Perguntei, sentindo-me completamente perdida. Zulmira, que estivera em silêncio, finalmente falou. Tenho uma ideia. Minha prima vive em uma comunidade rural no Vale do Ribeira. É um lugar isolado, sem telefone, onde as notícias demoram a chegar. Vocês poderiam ficar lá até as coisas esfriarem. Vale do Ribeira? Repeti, tentando lembrar o que sabia sobre a região. Era uma das áreas mais pobres do estado de São Paulo, com quilombos, comunidades indígenas e pequenos agricultores. É uma vida simples, mas segura, continuou Zulmira. E ninguém faria perguntas. Muitas pessoas vão para lá recomeçar a vida por diversos motivos. Olhei para Clara, incerta. Estávamos falando de um isolamento quase completo, longe de tudo que conhecíamos. Sem escolas adequadas, sem hospitais próximos, sem as comodidades urbanas a que estávamos acostumadas. Vamos, decidiu minha filha sem hesitação. Podemos nos adaptar a qualquer lugar onde estejamos livres e juntas. A viagem para o Vale do Ribeira foi uma odisseia que testou nossa resistência física e emocional. Primeiro, Zulmira nos levou em seu pequeno Fusca até uma estação de trem nos arredores de São Paulo, evitando as principais rodoviárias. De lá, pegamos um trem até Registro,
permanecendo alertas a cada parada, escrutinando cada rosto que entrava no vagão. Em registro, um conhecido da prima de Zulmira nos esperava. Um homem calado chamado Sebastião, que dirigia uma Kombi desgastada pelo tempo. A última parte da viagem foi pela estrada de terra, atravessando morros e florestas densas, até chegarmos a um pequeno vilarejo que nem aparecia nos mapas oficiais. Quilombo do Sapê, apresentou Sebastião, proferindo suas primeiras palavras desde que entramos na Kombi. Descendentes de escravos fugidos, gente simples, mas boa. A comunidade consistia de cerca de 30 casas espalhadas ao redor de uma clareira na mata, com uma pequena igreja no centro. Crianças descalças corriam entre galinhas e cachorros magros, parando para observar as recém-chegadas com curiosidade não disfarçada. Sebastião nos levou até uma pequena casa de barro e madeira na borda da comunidade. Aqui ficava minha mãe antes de falecer. Está vazia há quase 1 ano. Podem usar pelo tempo que precisarem. O interior era surpreendentemente limpo, embora extremamente simples. 2 cômodos pequenos, sem eletricidade nem água encanada. Um fogão a lenha, uma mesa rústica, 2 camas de palha. Quando Sebastião saiu, Clara e eu nos entreolhamos, a realidade de nossa nova situação finalmente se estabelecendo. É muito diferente do que estamos acostumadas, comentei, testando a firmeza de uma das camas. Clara caminhou até a pequena janela sem vidro, apenas com uma tampa de madeira para fechar durante a noite. É perfeito, declarou para minha surpresa. Ninguém nos encontraria aqui. Nos dias seguintes, aprendemos os ritmos da vida na comunidade. Acordávamos com o sol, buscávamos água no poço comunitário, ajudávamos no cultivo da horta coletiva. As mulheres mais velhas me ensinaram a lavar roupas no rio, enquanto Clara aprendia com os jovens a identificar plantas medicinais na floresta. Dona Zefa, uma senhora de idade indefinida que parecia ser a líder não oficial da comunidade, nos adotou imediatamente. Sei reconhecer quem foge de homem ruim, disse ela no segundo dia, enquanto me mostrava como fazer sabão caseiro. Não preciso saber detalhes. Aqui estão seguras. Passamos a nos apresentar com nomes diferentes. Eu como Maria e Clara como Ana. Simplificamos nossa história. Éramos mãe e filha do interior de São Paulo, procurando uma vida mais tranquila, após perdermos nossa casa em um incêndio. Ninguém questionou, ninguém pediu documentos ou provas. As notícias do mundo exterior chegavam esporadicamente, trazidas por Sebastião em suas viagens mensais para vender artesanato e comprar suprimentos que a comunidade não produzia. Foi numa dessas visitas, 2 meses após nossa chegada, que ele trouxe um jornal de São Paulo. Na página policial, uma pequena nota chamou minha atenção. Empresário paulista desaparece em circunstâncias misteriosas. A foto mostrava Eduardo Mendes. Segundo a reportagem, Eduardo havia desaparecido após sair de uma reunião em Ribeirão Preto. Seu carro foi encontrado abandonado na rodovia, sem sinais de violência. A polícia investigava, mas não havia pistas concretas. Isso é estranho, comentou Clara, lendo por cima do meu ombro. Acha que ele está morto? Não sei, respondi honestamente. Mas não consigo sentir pena, seja qual for o caso. Clara estudou a notícia mais detidamente. Olhe isto, mãe. Diz que ele era investigado por ligações com uma rede internacional de tráfico humano. A polícia suspeita que seu desaparecimento possa estar ligado a um acerto de contas no submundo do crime. A informação confirmava as suspeitas de Regina sobre Eduardo. Não era apenas um empresário com hábitos questionáveis. Era um criminoso envolvido em atividades muito mais sombrias. O pensamento do que poderia ter acontecido com Clara, se não tivéssemos fugido, me fez estremecer. Na mesma página, um anúncio menor. Família de Ribeirão Preto procura mãe e filha desaparecidas. Havia uma foto antiga minha e de Clara, e um número para contato. O nome indicado para contato: Antônio Almeida. Ele ainda está nos procurando, murmurou Clara, o rosto subitamente pálido. Ou tentando se redimir, sugeri, embora sem muita convicção. A vida no Quilombo continuou seu ritmo lento e previsível, mas a notícia sobre Eduardo e o anúncio de Antônio
trouxeram de volta a ansiedade que começava a diminuir. Durante a noite, voltei a sonhar com perseguições, com homens de terno nos arrastando de volta para Ribeirão Preto. Um mês depois, Sebastião trouxe uma carta endereçada a Maria e Ana, nossos pseudônimos. Ninguém da comunidade sabia nossos nomes verdadeiros, então o envelope nas mãos de Sebastião era desconcertante. Veio por meio de uma conhecida em registro, explicou ele, entregando-me o envelope com cuidado. Disse que era importante, mas não urgente. Com mãos trêmulas, abriu o envelope. A carta era de Regina, a secretária do clube comercial que havia nos ajudado a escapar. Queridas amigas, começava ela, evitando usar nossos nomes reais. Espero que esta correspondência as encontre seguras e bem. Muitas coisas aconteceram desde sua partida e achei que deveriam saber. A carta prosseguia relatando que Eduardo Mendes havia, de fato, desaparecido sem deixar rastros. Rumores sugeriam que ele havia sido eliminado por sócios criminosos após a Polícia Federal começar a investigar suas atividades. Quanto ao outro assunto, continuava Regina, obviamente referindo-se a Antônio. Ele sofreu muito desde seu desaparecimento. Perdeu o emprego, a casa e quase perdeu a vida quando foi atacado por antigos amigos de Eduardo cobrando dívidas. Está vivendo com sua irmã em Campinas agora, recuperando-se lentamente. A carta terminava com um aviso. Embora o perigo principal pareça ter passado, ainda há pessoas procurando por vocês. Não por vingança, mas por outros motivos. Continuem cautelosas. Quando julgarem seguro, procurem o advogado Roberto Campos em São Paulo. Ele tem informações que podem ser úteis para seu futuro. Continuarei orando por vocês. Com carinho, R. Clara e eu lemos a carta várias vezes, tentando decifrar o significado das entrelinhas. Quem ainda estaria nos procurando? Que informações o tal advogado teria? Acha que deveríamos ir a São Paulo? Perguntou Clara, mordendo-os para o lábio em sinal de nervosismo. Avaliei a situação cuidadosamente. Estávamos seguras no quilombo, mas era uma vida limitada. Clara completara 18 anos recentemente, e por mais que se adaptasse bem à vida simples, eu sabia que seu potencial estava sendo desperdiçado. Ela nascera para estudar, para ajudar os outros com seu conhecimento. Vamos esperar mais um mês, decidi. Se não houver nenhum sinal de perigo, consideraremos a possibilidade de visitar esse advogado. O destino, porém, tinha outros planos. Na semana seguinte, Dona Zefa adoeceu gravemente. Uma infecção pulmonar que os remédios caseiros não conseguiam combater. A comunidade entrou em pânico, pois o hospital mais próximo ficava a horas de distância e não tínhamos veículo disponível. Foi Clara quem assumiu o controle da situação. Usando os conhecimentos básicos de saúde que havia adquirido nos livros e seu instinto natural, ela improvisou tratamentos, identificou plantas com propriedades antibióticas na floresta e estabeleceu um sistema de monitoramento constante da paciente. Precisamos de antibióticos reais, disse ela após 3 dias de luta contra a febre persistente de Dona Zefa. Ela não vai resistir sem medicação adequada. Sebastião se ofereceu para ir até Registro buscar medicamentos, mas levaria pelo menos um dia para ir e voltar. Tempo que Dona Zefa talvez não tivesse. Vou com você, decidiu Clara. Sei exatamente o que ela precisa. A ideia de Clara deixar a segurança do quilombo me aterrorizava, mas a vida de Dona Zefa estava em jogo. Aquela mulher havia nos acolhido sem fazer perguntas, nos protegido, nos ensinado a sobreviver. Devia-lhe muito mais que meu medo poderia justificar. Nós duas vamos, falei determinada, juntas como sempre. A viagem até Registro foi tensa. Cada veículo que cruzava nosso caminho representando um potencial perigo. Na pequena cidade, Clara demonstrou uma segurança surpreendente ao lidar com o farmacêutico, explicando os sintomas e solicitando medicamentos específicos. Onde aprendeu tudo isso? Perguntei enquanto esperávamos os remédios serem separados. Nos livros de medicina que encontrei na escola da comunidade, respondeu ela com simplicidade. São antigos, mas os princípios básicos não mudam. Observei minha filha com um novo olhar. A menina que havia deixado Ribeirão Preto 8 meses atrás havia se transformado em uma jovem mulher, segura e determinada.
A adversidade, em vez de quebrá-la, parecia tê-la fortalecido. Foi quando estávamos deixando a farmácia que o pesadelo ressurgiu. Um homem de terno escuro, do outro lado da rua, nos observava com interesse inequívoco. Quando nossos olhares se cruzaram, ele imediatamente começou a caminhar em nossa direção. Clara, sussurrei urgentemente. Pegue os medicamentos e entre no carro de Sebastião, agora. O quê? Por quê? Ela seguiu meu olhar, compreendendo imediatamente. Meu Deus, eles nos encontraram! Sebastião, percebendo nossa agitação, ligou rapidamente o motor da Kombi. O homem de terno apressou o passo, agora claramente correndo em nossa direção. Espere! Gritou ele quando já estávamos dentro do veículo. Senhora Teresa, preciso falar com vocês! Como ele sabia meu nome verdadeiro, o pânico me dominou completamente. Vá, Sebastião! Ordenei. O mais rápido possível! A Kombi arrancou com um solavanco, deixando o homem para trás. Pelo retrovisor, viu falando ao que parecia ser um celular. Tecnologia ainda rara naquela época, especialmente em cidades pequenas do interior. Ele sabe quem somos, murmurou Clara, o rosto pálido de medo. E deve estar chamando reforços. Sebastião aumentou a velocidade, manobrando habilmente pelas ruas estreitas de Registro até alcançarmos a estrada de terra que levava ao quilombo. Não podemos voltar para a comunidade, decidi com o coração pesado. Colocaríamos todos em perigo. Mas e Dona Zefa? Perguntou Clara, segurando firmemente a sacola com os medicamentos. Ela precisa disto para sobreviver. Um dilema impossível se apresentava. Continuar o caminho e arriscar levar perseguidores até o quilombo, ou desviar e deixar Dona Zefa sem os medicamentos vitais. Conheço outro caminho, disse Sebastião subitamente, girando os pés no volante e entrando em uma trilha quase invisível na vegetação densa. Mais longo, mais seguro. E posso deixar vocês em um lugar onde ninguém as encontrará, antes de levar os remédios para Dona Zefa. A trilha era tão acidentada que tive que segurar firmemente no banco para não ser lançada contra o teto da Kombi. Clara agarrou meu braço, seus olhos revelando o mesmo pensamento que me atormentava. Depois de meses de segurança relativa, estávamos novamente em fuga. Quem você acha que era aquele homem? Perguntou ela em voz baixa. Não sei, respondi honestamente. Talvez alguém ligado a Eduardo. Talvez a polícia. Ou alguém enviado pelo pai, sugeriu Clara, sua voz endurecendo ao mencionar Antônio. A estrada se estreitou ainda mais, tornando-se pouco mais que uma picada na floresta. Galhos batiam nas janelas da Kombi, e em alguns pontos Sebastião tinha que parar para remover troncos caídos do caminho. Foi em uma dessas paradas que ouvimos o som, distante, mas inconfundível. Motores. Mais de um. Eles nos seguiram, murmurou Sebastião, apressando-se de volta para o volante. E não estão sozinhos. O medo congelou meu sangue. Depois de tudo o que havíamos passado, depois de reconstruir uma vida do zero, depois de finalmente começar a sentir alguma paz, tudo poderia acabar naquela estrada de terra no meio do nada. Quanto falta para chegarmos? Aonde quer que estejamos indo? Perguntei, tentando manter a voz firme. Mais 5 quilômetros, respondeu Sebastião, acelerando o máximo que a velha Kombi permitia. Há uma aldeia indígena além daqueles morros. Minha avó era de lá. Estarão seguras. E você acha que eles não nos seguirão até lá? A dúvida na voz de Clara era palpável. Sebastião sorriu pela primeira vez desde que o conhecemos. A terra deles é demarcada, legalmente protegida. Nem a polícia entra sem permissão especial. E eles não gostam muito de estranhos de terno. Um fio de esperança começou a se formar, mas foi rapidamente cortado quando ouvimos o som de um tiro. E depois outro. Estão atirando em nós? Gritou Clara, abaixando-se instintivamente. Não, respondeu Sebastião, sua expressão subitamente séria. Estão atirando uns nos outros. Atirando uns nos outros? Repetia atordoada. Como assim? Sebastião manteve os olhos na estrada, desviando habilmente de buracos e raízes expostas. Parece que seus perseguidores não estão todos do mesmo lado.
Um segundo grupo de tiros mais próximo agora confirmou sua teoria. Clara agarrou minha mão com força, os olhos arregalados de medo. Abaixem-se, ordenou Sebastião quando uma bala atingiu a lateral da Kombi. Deitei sobre Clara, protegendo-a com meu corpo enquanto o veículo sacolejava violentamente pela trilha irregular. O barulho dos motores atrás de nós aumentava. 2, talvez 3 veículos perseguindo-nos em alta velocidade. Quase lá, murmurou Sebastião, fazendo uma curva fechada que quase nos jogou contra a porta. Olhem, a entrada da reserva. À frente, uma abertura na densa vegetação revelava uma trilha mais larga, marcada por uma simples placa de madeira com inscrições em Guarani e abaixo os dizeres Terra indígena demarcada, entrada proibida sem autorização. Sebastião acelerou em direção à entrada quando o primeiro jipe surgiu na curva atrás de nós. Homens de terno, não policiais, com armas apontadas em nossa direção. São os homens de Eduardo, gritei, reconhecendo o motorista como um dos frequentadores do clube comercial. Um segundo veículo apareceu logo em seguida. Este, surpreendentemente, era uma viatura policial. Os 2 veículos pareciam mais concentrados em perseguir um ao outro do que a nós, trocando tiros em plena estrada. O que está acontecendo? Perguntou Clara, a voz trêmula de medo. Polícia Federal contra crime organizado, explicou Sebastião, atravessando a entrada da reserva. Regina mencionou que a rede de Eduardo estava sendo investigada. Assim que cruzamos a divisa da terra indígena, notei figuras movendo-se entre as árvores, homens com arcos e flechas observando atentamente nossa chegada e os veículos que se aproximavam. Eles não vão permitir que entrem, disse Sebastião com confiança, reduzindo a sua velocidade agora que estávamos dentro do território protegido. De fato, quando o jipe dos capangas de Eduardo tentou cruzar a entrada, várias flechas foram disparadas atingindo os pneus e obrigando o desveículo a parar. A viatura policial parou respeitosamente antes da divisa, os oficiais saindo com as mãos erguidas em sinal de não agressão. Um dos homens, usando o terno mais discreto que os outros, ergueu o que parecia ser um distintivo. Polícia Federal! Gritou ele. Precisamos falar com as pessoas naquela Kombi. Os indígenas formaram uma linha defensiva, seus arcos ainda em posição. Um homem mais velho, aparentemente o líder, avançou e falou algo em sua língua para Sebastião, que havia parado a alguns metros da entrada. Cacique Caraí quer saber se vocês conhecem esses homens, traduziu Sebastião. Olhei para os 2 grupos. Os bandidos de Eduardo, agora desarmados e alinhados contra seus veículos sob a mira de flechas, e os policiais federais, mantendo distância respeitosa da divisa. Os de terno escuro trabalham para Eduardo Mendes, o homem que tentou comprar minha filha, expliquei, sentindo raiva renovada. Os outros não conheço. Sebastião traduziu minhas palavras para o cacique, que assentiu gravemente. Após uma breve conversa, Sebastião se virou para nós. O cacique permitirá que um representante de cada grupo entre para conversar, desarmado. Ele quer entender a situação antes de decidir se podemos ficar. É seguro? Perguntei, ainda tremendo com a intensidade da perseguição. Estamos em território indígena agora, respondeu Sebastião. Aqui a lei deles prevalece, e eles protegem quem busca refúgio contra opressores. O policial federal foi o primeiro a ser autorizado a entrar, escoltado por 2 guerreiros. Era um homem de meia idade, cabelos grisalhos e expressão séria. Quando se aproximou da Kombi, notei que Clara se encolheu instintivamente. Senhora Teresa Almeida? Perguntou ele formalmente. Sou o delegado Maurício Campos, da Polícia Federal. Estamos procurando por você e sua filha há quase 1 ano. Por quê? Desafiei, ainda desconfiada. Não cometemos crime algum. Não estão sendo acusadas de nada, esclareceu ele. Pelo contrário, são testemunhas-chave na investigação contra a rede de tráfico humano de Eduardo Mendes. E há também o caso do seu marido. Meu pai? Clara falou pela primeira vez, sua voz traindo emoção contida. O que tem ele? O delegado hesitou, olhando para o cacique que observava tudo atentamente. É uma longa história, que prefiro contar em ambiente mais privado. Mas posso adiantar que Antônio Almeida
Está colaborando com nossa investigação há meses. Foi ele quem finalmente nos deu as provas necessárias para derrubar a organização de Mendes. Esta revelação caiu como uma bomba. Antônio, colaborando com a polícia, o mesmo homem que havia tentado vender a própria filha. Não acredito em você, disse Clara, o rosto endurecido pela desconfiança. Meu pai vendeu minha liberdade por dinheiro. Por que ajudaria a polícia? Para se redimir, respondeu o delegado simplesmente. E porque, ao contrário do que vocês pensam, ele não sabia no que estava metendo sua filha. Quando descobriu a verdade sobre Eduardo Mendes, foi ele quem providenciou seu desaparecimento. As palavras do delegado pairaram no ar como fumaça densa, sufocante. Minha mente lutava para processar a implicação do que acabara de ouvir. Está dizendo que Antônio matou Eduardo? Perguntei em um fio de voz. O delegado ajustou a postura, claramente desconfortável por discutir o assunto naquelas circunstâncias. Não exatamente. Mendes não está morto, até onde sabemos. Seu marido forneceu informações que permitiram à Polícia Federal encurralar Eduardo. Durante a operação, ele conseguiu fugir, mas abandonou toda a sua estrutura criminosa. Está foragido, provavelmente fora do país. E meu pai? Insistiu Clara. Onde ele está agora? Em proteção policial, respondeu o delegado. Os associados de Mendes procuraram vingança assim que a operação começou. Seu marido sobreviveu a 2 atentados antes que conseguíssemos colocá-lo em segurança. Enquanto absorvíamos essas informações, um dos capangas de Eduardo foi escoltado até nós. O mesmo homem que me oferecera carona naquele dia em Ribeirão Preto, Sérgio da concessionária. Dona Teresa, ele começou visivelmente intimidado pelos indígenas que o cercavam. Não estamos aqui para machucá-las. Viemos a mando de Dr. Renato. Quem é Dr. Renato? Perguntei confusa. O advogado mencionado na carta de Regina. Interviu o delegado. Roberto Campos é seu nome profissional. Renato Campos, seu nome verdadeiro, está trabalhando conosco na investigação. O advogado contratou vocês? Questionei Sérgio, incrédula. Os mesmos homens que trabalhavam para Eduardo? Alguns de nós eram apenas funcionários legítimos, explicou Sérgio, parecendo ofendido. Eu administrava a concessionária que lavava o dinheiro do esquema, mas nunca me envolvi com o tráfico. Quando a Polícia Federal nos abordou com provas irrefutáveis, muitos de nós concordamos em cooperar em troca de imunidade. O delegado assentiu, confirmando a história. Estão ajudando a desmantelar o que resta da organização e a encontrar vocês duas que sumiram sem deixar rastro. Por que tanto esforço para nos encontrar? Perguntou Clara, ainda desconfiada. Além de serem testemunhas importantes, o delegado trocou um olhar com Sérgio, como se decidindo quanto revelar. Há também a questão da herança. Herança? Repeti completamente confusa. O delegado respirou fundo antes de continuar. A investigação revelou que Eduardo Mendes havia acumulado fortuna considerável com suas atividades ilícitas. Bens, propriedades, contas no exterior. Quando seu marido entregou as evidências decisivas que permitiram congelar os ativos de Eduardo, um acordo foi feito. Que tipo de acordo? Perguntei, sentindo que finalmente chegávamos ao cerne da questão. Uma porcentagem significativa dos bens recuperados seria destinada a compensar as vítimas do esquema de tráfico, explicou o delegado. E seu marido garantiu que você e sua filha fossem incluídas como vítimas prioritárias, considerando o trauma causado. Clara soltou uma risada amarga. Então é isso? Meu pai me vende e depois tenta comprar perdão com dinheiro sujo? Não é tão simples, interveio Sérgio. Seu pai estava tremendamente endividado, é verdade. Mas quando Eduardo propôs o acordo envolvendo você, ele recusou inicialmente. Foi ameaçado, espancado. Eduardo tinha fotos comprometedoras de toda a sua família. Prometeu destruí-los se não cooperasse. E ele cedeu, concluí. Sim, mas imediatamente procurou uma saída. Foi ele quem organizou a fuga de vocês através de Regina. Foi ele quem plantou as primeiras evidências contra Eduardo na Polícia Federal. Um silêncio pesado caiu sobre nós. O cacique, que observava atentamente através de seu intérprete, finalmente falou, e Sebastião traduziu.
O cacique diz que vê muita dor nos olhos de vocês. Dor causada por homens gananciosos da cidade grande. Ele oferece abrigo na aldeia pelo tempo necessário para decidirem o próximo passo. Olhei para Clara, cujo rosto revelava o tumulto interior que certamente espelhava o meu. A revelação de que Antônio havia de alguma forma tentado reparar seu erro monstruoso não apagava o fato de que ele havia inicialmente concordado em vender a própria filha. O delegado, percebendo nossa hesitação, acrescentou: seu marido deixou uma carta para vocês. Está com o Dr. Renato em São Paulo. Ele pediu especificamente que vocês a lessem antes de tomarem qualquer decisão. E se decidirmos nunca mais vê-lo? Desafiou Clara. E se quisermos apenas seguir nossas vidas longe de tudo isso? É seu direito, respondeu o delegado. Ninguém as forçará a nada. Mas como oficial da lei, devo informar que seu depoimento seria valioso para garantir que Eduardo Mendes, quando capturado, permaneça preso pelo resto da vida. E que outras garotas não sofram o que vocês sofreram. E quanto ao dinheiro da tal compensação, perguntei ainda desconfiada. Está depositado em uma conta judicial, aproximadamente 2 milhões de reais, suficiente para que recomecem onde quiserem com conforto e segurança. A quantia me deixou sem fôlego. Era mais dinheiro do que jamais imaginamos ter. Dinheiro que poderia garantir o futuro de Clara, seus estudos de medicina, uma vida sem as privações que conhecemos. Mas vem do sofrimento de outras mulheres, murmurou Clara, como se lesse meus pensamentos. É dinheiro manchado de lágrimas. O cacique, ouvindo a tradução de Sebastião, falou novamente, sua voz carregando a sabedoria de quem viveu muito. Ele diz que o dinheiro não tem alma, traduziu Sebastião. A alma está em quem o usa e como o usa. Dinheiro que veio do mal pode ser transformado em instrumento do bem, se as mãos que o seguram forem puras. Clara olhou para o ancião com novos olhos, claramente tocada por suas palavras. Então voltou-se para mim, sua expressão revelando uma maturidade que me surpreendeu. Quero ouvir o que meu pai tem a dizer, declarou finalmente. Não por ele, mas por mim, para entender. E depois, quero usar esse dinheiro para ajudar meninas como eu quase fui. Meninas que não tiveram uma mãe como você para salvá-las. Lágrimas brotaram em meus olhos. Em meio ao caos, ao perigo, às revelações dolorosas, minha filha emergira com uma clareza moral que me enchia de orgulho. Iremos a São Paulo, decidi, apertando sua mão. Ouviremos o que seu pai tem a dizer. Daremos nosso depoimento para ajudar a justiça. E depois decidiremos nossa vida daqui em diante. O delegado assentiu, respeitando nossa decisão. O cacique, compreendendo que havíamos chegado a um acordo, ordenou que os guerreiros escoltassem os visitantes de volta à divisa da reserva, onde deveriam aguardar nossa saída. Naquela noite, dormimos na aldeia indígena, em uma cabana simples cedida pelo cacique. Antes de partir, Sebastião entregou os medicamentos para Dona Zefa, a um mensageiro que retornaria ao quilombo, junto com uma carta que escrevi explicando nossa situação e agradecendo por tudo que a comunidade havia feito por nós. Clara dormiu rapidamente, exausta pelo turbilhão de emoções do dia. Eu, porém, permaneci acordada, observando o teto de palha, tentando organizar os pensamentos. A revelação de que Antônio havia tentado redimir-se, ainda que tardiamente, abria uma ferida que começava a cicatrizar. Por que não confiou em mim desde o início? Por que não compartilhou suas dificuldades, seus medos? 20 anos de casamento não haviam construído confiança suficiente para que enfrentássemos juntos qualquer problema? Na manhã seguinte, o delegado Campos voltou para nos buscar pessoalmente, agora em um carro oficial. A viagem para São Paulo foi silenciosa, cada uma de nós perdida em seus pensamentos. Clara ocasionalmente apertava minha mão, como se precisasse assegurar-se de que eu ainda estava ali, seu porto seguro em meio à tempestade. O escritório de advocacia de Roberto Campos, ou Renato, como aparentemente era seu nome verdadeiro, ocupava um andar inteiro em um edifício comercial no centro de São Paulo. Fomos recebidas com deferência pela recepcionista e conduzidas imediatamente a uma sala de reuniões privada, onde um homem de aproximadamente 60 anos nos aguardava.
Senhora Teresa, senhorita Clara. Ele nos cumprimentou formalmente, levantando-se para nos receber. Não imaginam o alívio que sinto em vê-las sãs e salvas. O senhor é o advogado mencionado na carta de Regina? Perguntei, ainda mantendo certa reserva. Sim, sou também consultor da Polícia Federal no caso contra Eduardo Mendes. E ele hesitou brevemente. Amigo pessoal de seu marido. Clara enrijeceu visivelmente ao ouvir a menção ao pai. Onde ele está? Perguntou diretamente. Em uma casa segura nos arredores da cidade, respondeu o advogado. Recuperando-se ainda do segundo atentado. Levou 3 tiros, quase não sobreviveu. Apesar de tudo, senti uma pontada de preocupação. Antônio havia sido meu companheiro por décadas, pai de meus filhos. Os sentimentos não desaparecem completamente, mesmo após traições imperdoáveis. Ele pediu que lessem isto antes de qualquer decisão sobre encontrá-lo, continuou o advogado, entregando-me um envelope amarelado. Minhas mãos tremiam ao abri-lo. A carta, escrita à mão em papel simples, estava manchada em alguns pontos. Lágrimas, percebi. Querida Teresa e minha amada filha Clara, começava. A caligrafia era inconfundivelmente de Antônio, mas trêmula, como se escrita com grande dificuldade. Não espero perdão pelo que fiz. Não o mereço. O homem que vocês conheceram, marido, pai, morreu no momento em que concordou com aquele acordo monstruoso. O que sobrou é apenas uma casca, consumida pela vergonha e pelo remorso. Quando Eduardo Mendes apareceu no clube com sua proposta, recusei imediatamente. Mas ele tinha evidências de todas as minhas dívidas, fotos comprometedoras de nossa família, conhecia nossa rotina. Se não for sua filha, ele disse, será de qualquer forma. E vocês não estarão vivos para impedir. Aceitei por covardia, convencendo-me de que Clara teria uma vida melhor com aquele homem rico. Que mentira desprezível contei a mim mesmo. Foi Regina quem abriu meus olhos para a verdade. Ela conhecia o destino das outras moças compradas por Eduardo. Nenhuma terminava como esposa respeitável. Eram mercadorias em um esquema internacional, enviadas para o exterior, nunca mais vistas. Organizei sua fuga naquela mesma noite. Contratei homens para seguir Eduardo, descobrir seus segredos. Reuni evidências durante meses, entreguei tudo à Polícia Federal em troca de uma única garantia: que vocês seriam protegidas e compensadas por tudo. Não peço que voltem, não peço que me vejam novamente. Sei que o que fiz é imperdoável. Peço apenas que aceitem o dinheiro da compensação. Não como pagamento pelo sofrimento, pois nenhuma quantia poderia compensá-lo, mas como ferramenta para reconstruírem suas vidas, especialmente os sonhos de medicina de Clara. Com vergonha eterna e amor imorredouro, Antônio. Quando terminei de ler em voz alta, Clara já chorava silenciosamente. Entreguei-lhe a carta que ela releu sozinha, seus dedos traçando as palavras como se pudesse sentir a presença do pai através delas. Ele realmente não sabia? Perguntou finalmente, olhando para o advogado. Sobre o tráfico de mulheres? Não, no início, confirmou Renato. Eduardo era extremamente cauteloso. Para a sociedade local, era apenas um empresário bem-sucedido com queda para mulheres jovens. Apenas seu círculo mais íntimo conhecia suas verdadeiras atividades. E meu pai descobriu? Quando Regina o alertou, sim. A partir daí, arriscou a própria vida coletando provas. Instalou equipamentos de escuta no clube, seguiu Eduardo por semanas, fotografou encontros com associados estrangeiros. Foi esse material que permitiu à Polícia Federal montar a operação. Clara respirou fundo, dobrando cuidadosamente a carta. Quero vê-lo, decidiu. Olhei para minha filha surpresa. Tem certeza, depois de tudo? Sim, respondeu ela com firmeza. Não para perdoar. Ainda não sei se consigo. Mas para entender, para encerrar esse capítulo da nossa vida. E para dizer a ele o que pretendo fazer com o dinheiro da compensação. E o que pretende fazer? Perguntou o advogado curioso. Vou usá-lo para estudar medicina como sempre sonhei, respondeu Clara, erguendo o queixo com determinação. E depois vou abrir uma clínica para mulheres vítimas de violência e tráfico.
para que outras meninas como eu não precisem fugir no meio da noite para escapar de homens como Eduardo Mendes. Renato assentiu, visivelmente impressionado. Seu pai ficará orgulhoso. Não estou fazendo isso por ele, retrucou Clara firmemente. Estou fazendo pela mulher que poderia ter me tornado se não fosse pela coragem da minha mãe. O advogado sorriu suavemente. Compreendo. Providenciarei o encontro para amanhã, se estiver de acordo. E quanto à senhora, dona Teresa? Também deseja ver seu marido? Hesitei, sentimentos conflitantes guerreando dentro de mim. Raiva, mágoa, compaixão, resquícios teimosos de amor. Sim, decidi finalmente. Também preciso encerrar esse capítulo para começar o próximo. Saímos do escritório com um peso a menos nos ombros, embora novas questões surgissem no horizonte. Onde viveríamos? Como recomeçaríamos? O delegado Campos nos acompanhou até um hotel no centro, garantindo que teríamos segurança máxima até a captura definitiva de Eduardo e o desmantelamento completo de sua rede. Naquela noite, deitadas em camas macias depois de quase um ano dormindo em colchões de palha, Clara e eu conversamos como não fazíamos há muito tempo. Está pronta para amanhã? Perguntei, observando seu perfil na penumbra do quarto. Não, respondeu ela honestamente. Mas preciso fazer isso. Por mim, entendo. Fiquei em silêncio por um momento. Seu pai errou terrivelmente, Clara. Mas também arriscou a vida para corrigir esse erro. Sei disso. Sua voz estava carregada de emoções contraditórias. Mas uma parte de mim ainda se pergunta: e se Regina não tivesse contado a verdade? Ele teria seguido com o plano até o fim? Era a pergunta que eu mesma evitava. Uma questão sem resposta possível, um e se que jamais conheceríamos. Acho que nunca saberemos, respondi com sinceridade. Talvez nem ele mesmo saiba. O encontro com Antônio no dia seguinte foi talvez a experiência mais surreal de toda a nossa odisseia. A Casa Segura era um chalé isolado nos arredores de São Paulo, cercado por policiais federais disfarçados de jardineiros e seguranças. Quando entramos na sala principal, quase não reconheci o homem sentado na poltrona. Em menos de um ano, Antônio havia envelhecido décadas. Os cabelos, antes apenas grisalhos nas têmporas, estavam completamente brancos. O corpo, sempre robusto, parecia frágil e diminuído. Mas foram seus olhos que mais me impactaram. O olhar de alguém que havia encarado o próprio inferno e retornado irreconhecível. Quando viu Clara, ele chorou abertamente, sem força ou vontade para conter as lágrimas. Minha filha, que imaginei que manteria distância, surpreendeu-me ao se aproximar e tocar-lhe levemente a mão, não em perdão, mas em reconhecimento de sua humanidade. A conversa foi difícil, pontuada por silêncios longos e dolorosos. Antônio não se justificou, não pediu compreensão. Apenas respondeu às perguntas de Clara com uma honestidade crua que claramente lhe causava dor física. Achei que estivesse protegendo vocês, admitiu quando Clara perguntou por que nunca compartilhou suas dificuldades conosco. O homem deve cuidar da família, não sobrecarregá-la com problemas. Foi assim que fui criado. Essa criação quase custou minha vida, respondeu Clara sem hostilidade, apenas constatando um fato. Eu sei, respondeu ele simplesmente, e viverei com isso até meu último dia. Quando nos despedimos, algumas horas depois, não houve reconciliação dramática, nenhum perdão instantâneo ou abraços emocionados como nos filmes. Apenas a aceitação silenciosa de que laços familiares podem ser irremediavelmente alterados, mas raramente completamente rompidos. Você voltará a vê-lo? Perguntei a Clara durante o retorno ao hotel. Talvez, respondeu ela após longa reflexão. Não como filha que busca um pai, mas como adulta que escolhe manter contato com alguém que faz parte de sua história. Quanta sabedoria em alguém tão jovem, pensei. Quanto ela havia amadurecido naquele ano longe de tudo que conhecíamos. Nas semanas seguintes, nossa vida entrou em uma nova fase. Com a orientação do advogado Renato, obtivemos acesso à parte dos fundos da compensação judicial.
Clara imediatamente se inscreveu para os exames de admissão na Faculdade de Medicina da USP, estudando com uma intensidade que me impressionou. Comprei um pequeno apartamento em São Paulo, próximo ao campus universitário. Nada luxuoso, mas confortável e seguro. Pela primeira vez em décadas, tomei decisões sem consultar ninguém, sem pedir permissão ou aprovação. Era uma liberdade assustadora e maravilhosa. À noite, frequentemente sentava na varanda do apartamento, observando a cidade iluminada e refletia sobre a jornada que nos trouxera até ali. Uma parte de mim ainda sentia-se deslocada, como se estivesse vivendo a vida de outra pessoa. A professora primária de Ribeirão Preto parecia ter existido em outra vida, outra dimensão. Pensava nas mulheres do Quilombo em Dona Zefa, que soubemos depois recuperou-se completamente graças aos medicamentos. Em Sebastião, em Regina. Pessoas que arriscaram suas vidas por nós sem quase nos conhecer. Salvadores improváveis em uma história que, de outra forma, poderia ter terminado em tragédia. Pensava também, inevitavelmente, em Eduardo Mendes. Os noticiários haviam confirmado sua fuga para o exterior, possivelmente Europa Oriental ou Oriente Médio, onde suas conexões com o tráfico humano eram mais fortes. A Interpol emitira um alerta internacional, mas as chances de captura eram consideradas remotas. Às vezes, em pesadelos, seu rosto ainda me assombrava. O sorriso educado escondendo uma crueldade calculista, os olhos que olhavam para Clara como mercadoria. Acordava suando frio, precisando verificar que minha filha dormia segura no quarto ao lado. Demorei a perceber que, além do trauma e do medo, carregava também uma culpa silenciosa. Como não havia percebido antes o caráter de Eduardo? Como permitira que frequentasse nossa casa, que se aproximasse de Clara? Os sinais estavam todos lá. O interesse desproporcional, os presentes caros, as perguntas sobre sua rotina. Uma mãe não deveria ter instintos para proteger seus filhos? Foi Clara quem finalmente me ajudou a superar esse sentimento. Você me salvou, mãe, disse ela uma noite, enquanto estudávamos juntas na mesa da cozinha. Ela, biologia para o vestibular. Eu, material para um curso de contabilidade que começara a frequentar. Quando importava, quando realmente importava, você escolheu a mim sobre tudo o mais. Abandonou sua casa, sua segurança, sua vida inteira para me proteger. Qualquer mãe faria o mesmo, respondi, embora soubesse que não era verdade. Muitas mulheres, condicionadas por uma vida inteira de submissão, não encontrariam coragem para romper com tudo. Não, insistiu Clara, seus olhos refletindo uma sabedoria além de seus anos. Muitas teriam se conformado, teriam aceitado a solução que papai encontrou, teriam sacrificado a filha para manter o status quo, a aparência de normalidade. Você escolheu o caminho mais difícil, porque era o certo. Suas palavras foram como bálsamo para minha alma ferida. Não éramos apenas sobreviventes de uma situação terrível. Éramos também protagonistas de nossa própria libertação. Eu havia, pela primeira vez em décadas, exercido minha agência plena como mulher e como mãe. Havia recusado o papel de espectadora passiva do destino que homens poderosos tentaram traçar para nós. Um mês antes do vestibular de Clara, recebi uma ligação inesperada. Era Regina, a secretária do clube comercial que havia iniciado nossa fuga. Só queria saber se estão bem, disse ela, sua voz trazendo memórias daquela noite fatídica. E dizer que deixei Ribeirão Preto também. Estou morando em Belo Horizonte agora, recomeçando. Nunca agradecemos adequadamente, respondi emocionada. Você arriscou tudo por nós, duas desconhecidas. Houve uma pausa antes que ela respondesse. Não eram desconhecidas para mim. Vi o mesmo olhar assustado no rosto de Clara que vi no de minha irmã mais nova, anos atrás, quando o outro empresário a escolheu. Só que ninguém a salvou. E agora, sentada nesta varanda de asilo em Itatiba, quase 40 anos depois daqueles eventos, observo o sol se pôr sobre os morros distantes e penso no quanto a vida pode ser imprevisível. Clara realizou seu sonho. Formou-se médica com honras, especializou-se em ginecologia e obstetrícia e fundou uma clínica para mulheres vítimas de violência que
que se tornou referência nacional. Casou-se com um professor universitário. Teve 2 filhos que hoje são adultos brilhantes. Meus netos me visitam regularmente, trazendo histórias de suas próprias conquistas. A mais velha, Marina, seguiu os passos da mãe na medicina. O caçula, Rafael, tornou-se advogado especializado em direitos humanos. Antônio viveu mais 10 anos após nosso reencontro. Nunca nos reconciliamos completamente, mas desenvolvemos uma relação civilizada, principalmente por causa dos netos. Faleceu de um ataque cardíaco em 1999, deixando uma carta para Clara, que ela guarda até hoje, embora nunca tenha compartilhado seu conteúdo comigo. Eduardo Mendes foi finalmente capturado na Turquia em 1995. Extraditado para o Brasil, foi condenado a mais de 100 anos de prisão por tráfico humano, formação de quadrilha e diversos outros crimes. Morreu na prisão em 2010, sem jamais demonstrar arrependimento. Regina transformou-se em ativista pelos direitos das mulheres em Minas Gerais. Ocasionalmente, trocamos correspondência. Ela se casou, teve filhos, encontrou seu próprio caminho para a cura. Quanto a mim, usei minha parte da compensação para voltar a estudar. Tornei-me contadora, depois professora universitária. Ensinei finanças pessoais para mulheres de baixa renda, ajudando-as a conquistar independência financeira, a melhor proteção contra homens como Eduardo e, de certa forma, como Antônio. Nunca me casei novamente. Houve alguns relacionamentos ao longo dos anos, mas descobri que preferia minha própria companhia, minhas escolhas, meu espaço. A liberdade tem um sabor doce que, uma vez experimentado, torna-se viciante. Às vezes olho para trás e mal reconheço aquela professora primária de Ribeirão Preto, domesticada por convenções sociais, acostumada a abaixar a cabeça e aceitar seu lugar no mundo. A jornada que começou naquela terrível quinta-feira de abril transformou-me não apenas em sobrevivente, mas em uma mulher completamente nova. Se você está ouvindo minha história agora e se encontra presa em situação semelhante, um relacionamento abusivo, um ambiente controlador, decisões que outros tomam por você, quero que saiba. Há sempre um caminho para fora. Pode ser assustador, incerto, cheio de perigos. Pode exigir sacrifícios que parecem impossíveis, mas existe. A verdadeira prisão não são as circunstâncias externas, mas as barreiras que permitimos que se construam em nossas mentes. A crença de que merecemos menos, que devemos aceitar o inaceitável, que não podemos sobreviver sozinhas. Aprendi que o amor verdadeiro, seja de mãe para filha, de amigo para amigo ou entre parceiros, nunca exige que você diminua para caber nos sonhos de outra pessoa. Nunca pede que você se torne mercadoria, propriedade, objeto. O amor verdadeiro expande, liberta, eleva. Minha neta Marina me perguntou recentemente se tenho arrependimentos. Pensei longamente antes de responder. Apenas um, disse afinal. Arrependo-me de não ter percebido mais cedo que a vida que vivia não era a que merecia. Que tinha direito a mais respeito, mais autonomia, mais alegria. E quando percebeu isso, vovó? Ela quis saber. Quando olhei nos olhos de sua mãe naquela manhã terrível e vi refletido neles o meu próprio medo, percebi então que se não encontrasse coragem naquele momento, estaria condenando não apenas a mim, mas também a próxima geração a viver na sombra do medo. Esta é a herança que deixo para você que me escuta. A compreensão de que nunca é tarde demais para reescrever sua história. De que, em algum momento, devemos todos fazer a escolha entre o que é fácil e o que é certo. Escolha o que é certo, mesmo quando dói, mesmo quando amedronta. Escolha sua dignidade, sua liberdade, seu valor inato como ser humano. Escolha-se. Porque o momento em que você decide não ser mais objeto da história de outra pessoa, mas autora da sua própria, é o momento em que começa realmente a viver. O sol já se pôs completamente agora. A enfermeira virá logo me chamar para o jantar. Meus velhos ossos protestam contra a cadeira de balanço, mas meu espírito permanece inquieto, jovem, livre, como aquela mulher que há 4 décadas pegou sua filha pela mão
e caminhou decididamente para o desconhecido, descobrindo no processo não apenas segurança, mas também sua própria força. E você, que escutou minha história até aqui, lembre-se, seu valor não está no que outros decidem que você vale. Está no que você sabe, no fundo de sua alma, que merece. E você merece tudo.